Olá, sou Ailton Figueiredo Júnior do Fisiologia ao Canal. Agora nós vamos começar um pupurri de apresentação de trabalhos científicos do American College de 2019. Aqui fala sobre a questão da atividade física e saúde, a importância desse processo todo relacionado ao exercício. E eu quero convidar vocês aí até o fim. Tá bem bacana, vocês vão curtir a organização toda. Então deixe seu like, deixe ativado seu sininho, compartilhe e assista lá, Fisiologia ao Canal. Roda a vinheta, vamos embora para os trabalhos. Todos os trabalhos que eu vou mostrar agora estão relacionados a Medicine and Science, publicado em setembro de 19, e esse aqui é o primeiro trabalho, esse é o pupurri que eu falei para vocês. Quando você olha para a relação de número de passos por dia como medida de atividade física associada à saúde, olha o que você vê. Você vê uma queda sensacional em termos de risco relativo para 95% de certeza que pessoas que fazem mais do que 6.000 passos por dia teriam uma relação muito positiva na manutenção da saúde. Isso significa dizer que a atividade física ela é protetora. A questão do número de passos ela é protetora para a resposta em termos de saúde. O outro trabalho que eu vou mostrar para vocês fala sobre, não agora o número de passos, mas os blocos, a duração dos blocos. Isso é uma revisão sistemática do Jaksic, publicado também na Medicine and Science, que fala o seguinte, ó. Foram iniciados 1.200 trabalhos, e chegamos em 25 trabalhos. E só resumos relacionados à temática, 108,4. Olha só a queda significativa. Isso aqui é uma revisão sistemática que mostra os fatores de exclusão. E por conta disso nós temos os melhores trabalhos associados a esse processo. Olha que coisa maravilhosa. Número de estudos que fizeram menos de 10 minutos até 10 minutos, efeito de 10 minutos, mas que não fizeram mais que 10 minutos, e quem fez mais do que 10 minutos, mas não fez menos que 10 minutos. Deu para entender? Conclusão da história. Só tem sentido você imaginar os trabalhos que fizeram mais do que 10 minutos quando você olha para IMC e para gordura corporal. Para as outras respostas, o efeito é muito baixo. Olhando para glicemia, olhando para glicose em jejum, para insulina e para outros dinâmicos como hemoglobina glicada, é baixo. Então o que você vê é que o número de trabalhos que mostram mais efetividade são para as medidas de composição corporal. Porém, quando você olha para as questões de síndrome metabólica, o que você encontra? Você encontra variáveis como proteína C reativa. Olha só, gente, esse outro trabalho que eu estou apresentando agora, que fala da questão do sedentarismo e o estado de saúde, o que você vê é uma situação muito bacana, porque olha só, você tem aqui todas as causas de mortalidade para câncer, incidência de diabetes, etc. Qual que é o nível de associação? Olha que você vê, para todas as causas, a atividade física é forte, para doença cardiovascular é forte, para câncer tem resposta limitada, para diabetes é forte a evidência, para perda de peso tem limitação, forte para incidência de doença cardiovascular e moderada para câncer. Quando você busca entender qual que é a relação entre dose e resposta, fica mais difícil, ou seja, nós não sabemos qual que é a dose e resposta efetiva para o diabetes, embora se tenha alguns estudos, não se tem qual é a efetividade, se tem uma fração limitada de resultado, a mesma coisa para peso corporal e moderado para incidência de câncer, ou seja, o quanto que o câncer ele vai estar associado ao crescimento das respostas em termos de ação. E aqui me parece que a gente tem uma figura maravilhosa. Essa figura ela demonstra a relação entre atividade física moderada, vigorosa e tempo sentado. É isso que a gente deve ter em termos de resposta funcional, os maiores problemas, né? Que é o tempo sentado que as pessoas acabam permanecendo. Portanto, reduzir o tempo sentado é uma variável determinante em termos de saúde para qualquer tipo de doença crônica. Esse outro trabalho fala a questão exatamente do câncer. Eu vou chamar a atenção de vocês só nessas questões, olha. Qual que é a redução relativa de câncer? A redução relativa de câncer para
mama é de 48%, para colo e reto 42%, a próstata são 50%, e para mortalidade, câncer, colo e próstata, redução para morte de aproximadamente 38%. Quando você olha para as questões associadas aos diversos tipos de câncer em relação à evidência, a força da evidência é muito forte para pâncreas, colo, mama, endométrio, esôfago, gastro e renal. As outras você tem respostas moderadas e respostas limitadas. É assim que a gente tem que entender essa relação de câncer, correto? Por outro lado, a questão... fala da questão do sedentarismo. E olha só, galera, esse outro paper aqui, ele demonstra uma relação direta em relação ao reganho de peso. Então esse trabalho aqui fala da questão da prevenção e aumento do peso corporal, da revisão sistemática. O que o estudo tem mostrado é um grande problema porque as pessoas perdem peso e voltam a ganhar. E o que o trabalho quer mostrar é o seguinte, ó, quando vocês olham em termos de resposta, total de MET hora por semana, 16 MET horas por semana, significa dizer que alguém está fazendo ao redor de 5 calorias por minuto de exercício. E quando você olha o total de horas de atividade física vigorosa para evitar que alguém engorde, você está falando de mais de 7 horas de atividade física por semana. Você está vendo a questão? Não é a mesma coisa você falar que quem emagrece e quem quer evitar engordar. São fatores totalmente diferentes, exatamente porque o que você vê é que para emagrecer você parte de uma posição e para engordar você tem outra situação em termos metabólicos. Então, para evitar engordar, é vigoroso. Então, olha só, esse outro trabalho está acertando uma temática bastante bacana, que é a questão da doença cardiovascular. E olha só, quem faz até aproximadamente 10 metros hora por semana, que daria alguma coisa de 4 calorias minuto, quem faz 30 metros por semana, hora semana, que daria alguma coisa de 8,75 calorias minuto, passam a ter riscos relativos diferentes de mortalidade, mas a grande queda, como vocês podem observar, é quando você acumula ao redor de 8 a 9 metros semana, o que daria alguma coisa ao redor de 150 minutos de atividade física moderada vigorosa. Olhando para a recomendação, quem faz 1 a 2 vezes por semana, quem faz de 3 a 5 vezes por semana, ou de 5 a 10 vezes por semana de atividade, fazendo de 5 a 10 vezes, você vê que não tem ganhos diferentes, considerando quem faz de 3 a 5 vezes por semana para a caminhada. Qual a recomendação? De 7 a 25 km, 25 horas por semana para caminhada, ou de 4 a 12 horas por semana de corrida, fazendo 3 a 5 vezes por semana. Agora, quando você fizer 1 a 2 vezes por semana, significa dizer de 2 a 5 horas por semana, ou de 1 hora a 2 horas e meia de corrida por semana. Olha a redução aqui para esse grupo. Agora, olha a redução aqui de quase 40% para esse grupo. Mas se você fizer mais horas, você não tem mudança relativa em termos de risco e, portanto, benefício. Então, não adiantaria imaginar que você não teria aumento de risco fazendo mais vezes, mas não quer dizer que você também tem mais benefício. O maior benefício de queda está exatamente aqui. Então daria para entender que a resposta seria de 3 a 5 vezes por semana, caminhada totalizando de 8 a 25 horas por semana e corrida de 4 a 13 horas por semana. E esse slide mostra a questão da queda, olha só. A queda para doença cardiovascular, especialmente para doença coronariana, o que seria ao redor de 3.000 calorias por semana. Portanto, você quer reduzir em 20% o risco de ter doença coronariana, você está falando em fazer 3. Muito bem, agora para a gente encerrar, o que eu quero mostrar aqui é a questão da injury falls, relacionada a quedas e função física em indivíduos idosos. E aqui me parece que tem uma coisa bem legal. Quando você olha a questão do nível de atividade física, ele colocou 0 é para inativo, 1 para ativo, quem faz atividade leve,
jardinagem, 2 é para quem faz atividade moderada e 3 é para quem faz atividade vigorosa, tá bom? Olhando para todas as variáveis da atividade física da vida diária, qualidade de vida e pessoas com baixa capacidade de mobilização, o que você vê que, em geral, quanto mais o sujeito fizer, mais ele tem redução. Porém, olha só, na maior parte das vezes, fazer atividade moderada é suficiente para você ter efeitos positivos em relação a quedas. Deu para entender? E a mesma coisa quando você olha para a questão da atividade física, olhando para situações de pessoas que têm limitação, mas fazem alto nível de atividade física. Olha a queda de novo, ela é muito mais favorável. Então o que a gente começa a perceber por esse trabalho é que a atividade física vigorosa ela é bastante importante para as pessoas que fazem exercício. Lembrando que a atividade vigorosa, é uma atividade que deve ser feita com uma relação efetiva de gasto calórico ao redor de 7, 8 para esse grupo etário e obrigatoriamente para pessoas que fazem exercício de força, tá certo? Então fica aí a dica, tá bom? Então fica aqui meu abraço, logo logo teremos mais informação lá no nosso canal, Fisiologia ao Canal. Deixa ativado o seu sininho, deixa ativada a sua notificação, curta, compartilhe e eu deixo aqui meu abraço para todos vocês. Valeu? Até breve, galera. Um forte abraço.